Olá, bem-vindos ao Curitiba Mais Cultura, o podcast que mostra tudo que há na cena musical curitibana. Aqui não se esconde nada, mostra-se tudo. Temos hoje a ajuda da nossa amiga Mariana, a colaboração de nossa amiga Mariana, vai nos ajudar a apresentar o artista. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, Jorge? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, tudo bem? Tudo. Hoje eu vou apresentar você, então. Você é um cantor autoral curitibano aqui da nossa terra. Bom, vamos começar. Você é multi-instrumentalista independente. Você pode explicar para a gente o que é isso, para a galera ficar entender mais sobre isso? Bom, basicamente um multi-instrumentista é alguém que toca mais de um instrumento, né? No meu caso, eu toco violão, toco guitarra, toco contrabaixo, toco teclado e bateria e canto, né? E aí componho as minhas músicas, né? E todo o meu processo de composição eu faço em casa, gravação também eu faço em casa. E aí eu jogo no YouTube, no Spotify e a galera ouve lá e vai pro mundo. Exatamente. Em algum desses instrumentos você foi autodidata, teve aula? Olha, eu não sei se eu poderia considerar que eu fui autodidata na bateria, né? Porque eu tive umas aulinhas quando eu era criança, né? Porque eu comecei primeiro com instrumentos de percussão, né? E depois eu tive aulas de violão, guitarra. Então, acho que talvez autodidata eu fui no contrabaixo e um pouco no teclado. Tem alguma dica para quem está querendo aprender, não está conseguindo? A minha dica é ouça muita música. Tipo, ouça a música adoidadamente e leia teoria. É isso que você é professor também. O Daniel é professor, dá aula de instrumentos. Quais instrumentos você dá aula e são essas as dicas que você dá para os alunos? Sim. Agora eu estou dando aula de violão. Ano que vem eu quero começar a dar aula de bateria, né? Que são o violão e a bateria são os meus instrumentos principais. E a dica que eu dou para os meus alunos é ler os exercícios, estudar os exercícios, praticar muito, pelo menos 1 hora por dia, todo dia, e ouvir bastante música. Isso aguça bastante o ouvido do músico, né? Facilita bastante. Você compõe as suas músicas também? Sim. Quando que começou esse processo? Como que você... Então, eu escrevo, na verdade, desde sempre, né? Eu sempre gostei muito de escrever poesia, escrevo história em quadrinhos, desenho história em quadrinhos. Só que o processo de composição começou em 2018, né? Que eu fiquei um período, na verdade, sem tocar. E aí, em 2018, meu pai me deu uma guitarra de volta e um violão. E aí, um belo dia, eu estava em casa lá, à toa, eu falei, vou escrever uma música, né? De um período difícil que eu estava passando. E aí eu fiquei 2 dias para escrever a música, fiz, aí mostrei pro meu pai. Aí meu pai ficou assim, filho, essa música é muito triste. Daí eu falei, pai, mas é de um período triste, né? Daí ele, tá bom, eu não gostei muito, mas que bom que você conseguiu fazer, né? Gostei muito, coitado. Meu pai é sincero, cara. Ele, quando ele gosta, ele fala e ele sempre fala assim para mim assim, você podia estar sempre tocando melhor e tudo mais. Tipo, é difícil ele me elogiar na minha frente, porque ele não quer levantar minha bola. Mas eu sei que, tipo, pelas minhas costas, ele fica todo, tipo, lá, meu filho é todo músico, professor de música e tudo mais. Todo orgulhoso. Ele é assim. E foi esse o início da sua carreira? Sim, Você pode contar um pouco da sua carreira até o momento, o que você está pensando pela frente? Então, eu comecei a escrever as músicas em 2018, né? Aí eu lancei um primeiro EP, que é o Apatia 1. Aí, em 2019, eu fiz o Apatia 2. E aí, em 2019, eu fiz uma banda com um amigo meu chamado Blue, que é uma banda de noise rock, que basicamente é eu na bateria, meu amigo na guitarra e a gente fazendo o maior número de barulho possível. E aí veio a pandemia, quando a gente ia começar a fazer os shows, que eu ia engatar os shows do Blue com os meus shows, veio a pandemia, a gente teve que dar aquela segurada. E aí, em 2020, eu tive a façanha de conseguir fazer 5 álbuns na pandemia, né? Porque eu tinha visto que tinha uma banda acho que da Austrália, o King Gizzard and the Lizard Wizard, eles fizeram 5 álbuns, acho que em 2017. Eu falei, bom, se uma banda de 9 músicos consegue fazer isso, eu sozinho também consigo. E aí eu aproveitei a pandemia, né? O pessoal tava tudo trancado em casa e comecei a fazer. E aí que foi, tipo, a maior parte da minha discografia saiu tudo da época da pandemia. A música Utopia foi dessa época? A música Utopia, ela veio em 2021, no início de 2021. Que aí ela veio de um término bem triste. E aí, eu não lembro exatamente o dia, mas eu lembro que era uma madrugada, tipo umas 5 horas da manhã. Eu não estava conseguindo dormir. E aí eu falei, bom, eu vou pegar meu violão e vou tocar alguma coisa aqui. E aí eu peguei meu celular, comecei a gravar e eu gravei 7 minutos no improviso ali.
Inclusive, essa música ela vai para o meu próximo álbum, né? O Naufrágio, que vai ser lançado agora dia 19 desse mês. E a primeira gravação que está no álbum é justamente essa gravação que eu peguei e toquei, tipo, direto. Coloquei para fora tudo que eu estava sentindo. Uhum. Você pode cantar ela um pouquinho pra gente? Posso. Bom, essa música, então, é Utopia. Ela tá no YouTube, para quem quiser pesquisar. Uhum. E ela vai estar no Spotify, a partir do dia 19 de novembro, no álbum Naufrágio. Eu nem lembrava mais o que era ser feliz ao lado de alguém. Eu achava que eu era muito estranho pra qualquer garota me notar. Por mim, eu me fecharia no meu mundo, no meu quarto de poesia. Ah, ah. Mas você apareceu e me tirou do meu quarto de poesia, e eu comecei a viver aquilo que escrevia. Mas como nem tudo dura para sempre, é claro que você se foi. Parabéns, Bom, obrigado. muito bom. Bom, Jorge, agora vamos para um lado assim de show. Eu não queria saber o seguinte, Daniel Rodrigues, as suas letras, elas são voltadas assim para dentro de si? Você tem outro... Nós chegamos a ouvir algumas músicas em nossa pesquisa, e você tem uma música assim mais para cima. Essas são... Acho que eu gostei muito das letras. Mas elas são bem assim introspectivas, Sim, né? sim. É o seu estado de ser, de espírito. Você põe no papel aquilo que você está sentindo no momento. É basicamente isso. É porque assim, as minhas músicas eu foco muito na questão da depressão, né? Que eu luto com depressão faz uns anos já, né? E até por recomendação da minha psicóloga, ela falou assim para mim sempre estar escrevendo, estar sempre compondo, justamente para não ficar carregando isso, né? E aí eu acabo usando as minhas músicas como uma válvula de escape catarse, também. Né? Isso, E aí eu divido entre questão de lidar com meus problemas de depressão, desilusões amorosas e questão de fé também, né? Acho que é os principais temas que eu pego nas minhas músicas ali. Acho que E você já teve, com essa idade, muitas desilusões amorosas? Olha, tem algumas músicas ali que
se a pessoa não tiver num estado muito bom e tiver com crédito no celular ali, ela faz besteira. É melhor escutar com o celular no modo avião. Não pode estar com uma cachaça na cabeça também, Deus porque senão dá ruim. O pessoal que ouve minhas músicas, pelo amor de Deus, não escutem minhas músicas bêbados, porque não vai dar certo. Senão volta pro ex. Não, Deus o livre. E só voltando um pouquinho, como é que veio o seu interesse? Você fez uma lista aí de instrumentos musicais. Esse interesse começou como? Assim, você tinha que idade? Então, até onde eu me lembro, começou com 5 anos, né? Na verdade, o meu pai sempre me instigou. O meu pai tentou ser músico no período da vida dele, né? Não conseguiu, fez aula de violão, fez aula de teclado, mas ele não conseguiu. Você tinha em casa os instrumentos e foi experimentando? Quando eu já era mais criança, meu pai já não tinha mais os instrumentos, né? Só que como ele fazia parte da igreja na época, então na igreja tem vários instrumentos, né? E aí meu pai sempre me incentivava a comprar um violão aqui. Ele tentou que eu fizesse aula de, acho que, flauta doce, uma coisa assim, mas minha mãe não deixou. Então, tipo, ele sempre estava dando aquela assim, filho, por que você não aprende um instrumento? Comprei um violão para você. Então, ele estava sempre ali dando uns toques, sabe? Mas aí, acho que eu realmente posso dizer que eu comecei a partir dos meus 13, 14, que foi quando eu fiz aula de violão, né? Porque até o momento que eu tocava na escola, ainda era uma coisa muito na escola, né? Aí, quando eu peguei o violão, daí eu trouxe, digamos, a música para dentro da minha casa, né? E aí, dos meus 13 para 14, eu estou até agora fazendo som e aprendendo, estudando e compondo músicas. Você chegou até gente através de um amigo seu que viu um anúncio, enfim. Todo mundo te apoia? Todos os seus amigos, tua família, tá todo mundo a favor de você, da sua carreira? Então, os meus amigos, eu sou bem sincero com eles em falar assim, gente, vocês não precisam gostar do meu som. Vocês ouvem aí, se vocês gostarem, beleza. Se vocês não gostarem, tranquilo, né? A minha família, a minha irmã mais velha, ela gosta bastante das minhas músicas, né? Aí, acho que os meus irmãos, acho que eles nunca ouviram, porque eu também nunca cheguei e falei assim, minha música aqui, assim, eu não... Você é mais tímido. Eu sou mais tímido com isso, eu não sou aquele artista que, se eu ver um violão parado ali numa rodinha, eu falo, dá um violão que eu vou tocar uma música. Eu fico, tipo, eu sei tocar violão. A galera fala assim, até toca aí. Falar. Daí eu falo, não quero. Essa timidez te atrapalhou em algum momento ou não? Não. Tudo certo. Na música, no caso, sim, né? Acho que ajuda no meu processo de composição, sabe? E tem muitos artistas que são assim, não só na música, como especialmente no teatro. Eles se dizem extremamente tímidos e quando sobem um tablado, apresentam um trabalho ou cantam, se apresentam, executam uma performance e se transformam. Né? Sim. Comigo é assim, eu tocando bateria, eu sou uma pessoa completamente diferente. Tipo assim, eu sou uma pessoa Ainda bem tranquila. que não tem uma bateria aqui. Eu tocando bateria, eu me transformo num tornado, cara. Então, não queria falar nada pra vocês, mas tem uma bateria aqui embaixo. Não, a gente só não pode usar ela aqui embaixo. Vamos colocar lá no estacionamento, então, para ele tocar. Ótimo. E estamos encerrando também um primeiro bloco com um trecho da música que o Daniel Rodrigues vai cantar agora para a gente, de sua autoria. Eu já não sei mais meu lugar aqui. Vago por aí sem direção. Tanto faz um dia mais, um dia menos. Tento lidar com o vazio. Não há esperança, não há fé. Finjo viver, mas apenas existo. Mas apenas existo. A angústia disso tudo me corrói.
Minha alma grita por paz, poluído de incertezas e tristezas, me afogando no ódio e rancor dessa dor. Voltamos aqui com o próximo bloco do Curitiba Mais Cultura, aqui com a participação do Daniel Rodrigues. Bom, Daniel, as tuas músicas são realmente mais tristes, mais para baixo. Onde que você costuma fazer teus shows? Tem que ser um lugar, não pode ser balada, não pode ser nada assim, né? Geralmente é no meio da galera do rock triste ali, no Largo, ou em São José mesmo, com a galera ali, tipo, que em São José não tem tantos lugares, né? É mais em Curitiba. Então, tipo, em Curitiba, geralmente é no 92 ali. A maioria das vezes eu abro pra galera, né? Então, mas eu ainda não me sinto pronto pra, tipo, pegar um show, tipo, ser a atração principal, né? Bom, o teu estilo não é tão comum, você não vê em todos os lugares, na balada, no bar, essas coisas assim. Você acredita que seja mais difícil se sobressair, encontrar outros lugares com o teu estilo? Olha, eu acho que sim, mas na verdade eu nunca... Desde que eu comecei a escrever músicas, eu nunca escrevi, tipo, pra cantar elas ao vivo, né? Tipo, nunca foi de uma pretensão. Eu gosto de compor, mas eu não gosto tanto do show, né? Por exemplo, eu gosto mais de fazer show com o Blio, né? Porque o Blio daí já é uma outra pegada mais agitada. E essas músicas, como elas são mais introspectivas, né? Então, tipo, eu sei que é mais difícil, tipo... Comercialmente falando, é mais difícil de tocar, né? Elas contam muito sobre você. Contam muito sobre mim, né? Então, tipo, tem que ser um público muito específico, com artistas muito específicos, né? Mas é legal, porque daí eu sei que a galera que tá lá, tipo, tá na mesma vibe, realmente sabe? gosta. Sim. E qual a história de Vazio Existencial? Então, essa música... Eu tive um período de depressão em 2017 muito forte, assim, né? De 2016 para 2017. E aí... eu consegui passar isso, né? E aí eu tava... Em 2018, quando eu comecei a querer compor, eu queria escrever alguma coisa, mas não sabia exatamente o quê, né? Aí eu comecei a escrever umas músicas mais, tipo, alegres, tipo, sobre skate, sobre andar de skate, que eu tinha uma banda punk, né? Só que não saía. Tipo, não conseguia... Eu tenho um amigo que ele é DJ, e ele falou assim, cara, você tem que escrever o que tá lá dentro de você. Eu falei, tá, mas o quê? Ele falou, aí, meu amigo, que é a grande questão, você que vai descobrir. E aí eu peguei meu violão e comecei a escrever e fui fazendo. E aí eu lembrei dessa época, né, que eu tava mal. Falei, bom, eu vou pôr pra fora essa época, então. E aí eu comecei a escrever, fiz acho que umas 3, 4 versões da música, até chegar nessa versão que eu cantei agora. Aí você faz um acompanhamento com a psicóloga, psiquiatra, Sim. E já, mais ou menos, já fizeram um balanço da causa dessa depressão? É uma questão familiar, né? Familiar. Familiar e tudo mais, questão de infância, assim. Traumas não resolvidos, né? Então, tipo, aí é uma coisa assim que vai e volta, né? Então, tem momentos que eu tô bem, tem momentos que eu tô mal. Aí eu fico nesse looping. E as suas músicas estão no YouTube e em qual outras ferramentas? Bom, mídias sociais? Eu tô no Instagram, né? Tem as minhas músicas... Passa os arrobas daí já pra gente. Tá. Aí eu tô no Instagram, Dan, _, daí _ Rodrigues. Aí eu tô no Spotify também, aí é Daniel Rodrigues, normal. E no Deezer, na verdade, todas as plataformas digitais estão as minhas músicas. E no YouTube também, Daniel Rodrigues. Daniel Rodrigues, todas. Sim. E essa história de que Curitiba não valoriza o artista autoral? Existe isso? Diversos artistas, colegas seus, passaram aqui e comentaram isso. Por que existe esse dilema em Curitiba de não aceitar os artistas autorais? Pela experiência que eu tenho, a galera que valoriza muito cover, né?
Por exemplo, eu fiquei inserido durante muito tempo dentro do cenário de metal de Curitiba, né? Então, por exemplo, as bandas autorais, se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, das bandas que tocam cover de bandas já conhecidas, a diferença de público é absurda. Tem mais lugares para essas bandas cover tocar, né? E, assim, a galera que gosta das bandas autorais realmente gosta, né? Mas é muito difícil, assim, é uma realidade triste de Curitiba que, infelizmente, o pessoal vive muito fechado, né? Tipo, é só ouvindo mais o mesmo e eles não abrem espaço para coisas novas. Você pensa em sair de Curitiba para tentar viver da música? Já pensei, né? É uma coisa que eu tô, talvez, para 2023 ou 2024, né? E para São Paulo, no caso. Provavelmente São Paulo, né? Porque lá acho que eu acredito que é o melhor lugar pro tipo de som que eu faço. E qual a sua referência musical para esse tipo de som que você disse que você faz? Eu tenho bastante. Eu tenho Johnny Cash, eu gosto bastante de Joy Division, bandas brasileiras, por exemplo, como Legião Urbana, Charlie Brown Jr. E eu gosto muito também do Edgar Allan Poe, né? Edgar Allan Poe e Van Gogh, que não são referências musicais, mas eu uso a arte deles como uma referência para fazer minhas músicas também. E você se rotula dentro de um estilo musical? Não. Não se rotula? Não consigo. É porque eu faço muita coisa, eu não consigo me... Você faz o que tá na vontade. É multimúsico, musical? Quando me perguntam, eu falo assim, gente, eu faço música triste, acho que esse é o meu gênero. Jorge, ele é bombril, 1001 utilidades, faz de tudo, toca um monte de instrumentos, canta qualquer coisa. E outra coisa, em função de nossas pesquisas, nós observamos que você, é o que você está dizendo agora, reforçando o que você disse, que você é da cultura do it yourself, ou seja, você faz tudo sozinho. Sim. Não é? Mas isso não te atrapalha também um pouco, no caso de compor? Aí você tem que pensar, o que vem primeiro, a letra ou a música? Depende. Depende? Tem músicas que vêm primeiro a letra, tem músicas que vêm primeiro a melodia, tem músicas que vêm os dois juntos. Por exemplo, Utopia veio junto as duas coisas. Veio a melodia e aí eu fui improvisando em cima, né? Aí varia. Assim, eu não tenho muito um padrão de composição, né? Aí eu mando para os meus amigos de outros estados, né? Eu, por incrível que pareça, eu sou muito ligado com a galera do Acre, né? A cena artística do Acre. Então, tipo, eu sempre mando as minhas músicas para eles e falo assim, galera, o que vocês acham aí? Aí eles vão falar assim, tá legal, mas acho que você pode melhorar isso aqui. E como que conheceu essa galera, assim, do Acre? Cara, foi um rolê muito aleatório, porque eu ia num rolê aqui em Curitiba, e aí eu encontrei um cara com o Jailan Souza, grande amigo meu. Ele fez um post que ele estava querendo montar uma banda, e a banda que ele queria montar era exatamente o estilo que eu queria tocar. Aí eu falei, cara, não acredito que eu achei o cara perfeito. Fui ver Rio Branco, Acre, eu falei, eu não acredito nisso. Aí eu fui conversar com ele e tudo mais, né? Falei, vi que você quer fazer uma banda e tudo mais, né? Eu falei, não tem como eu fazer banda com você, mas eu também faço música. E a gente virou super amigo, né? A gente inclusive tem um álbum que a gente fez junto, que é o Weird Dummer, que a gente pegou músicas nossas e a gente colocou um efeito de voz, a gente desacelerou as músicas. Então, tipo, que interessante. Ficou bem interessante o resultado. Procurem lá, tá disponível nas mídias sociais dele, no Spotify, que ele já passou aqui os arrobas. Isso. Você pode contar pra gente um pouquinho da história da música O Corvo Sob a Noite Estrelada de Seattle? Posso. Essa música, ela, por incrível que pareça, ela não é uma música pessoal. Não. Ela é uma música bem poética. Foi num período mais ou menos ali, acho que julho de 2020. Eu estava ouvindo muito um álbum de uma banda chamada Lesana. Eu não lembro agora o nome do álbum. E aí, esse álbum, ele conta a história de um poema do Edgar Allan Poe, né? Eles pegaram aquele poema, fizeram uma história em cima. E aí, cara, eu ouvi, acho que aquele álbum todo dia por umas 2 semanas, assim, todo santo dia. Eu vi aquele álbum pelo menos umas 4 vezes. E aí eu estava estudando pintura na época, né? Eu estava estudando sobre o Van Gogh e estava ouvindo muito Nirvana. E eu falei, bom, e se eu pegasse essas 3 referências que eu gosto, né? O escritor que eu gosto, um pintor que eu gosto e um vocalista que eu gosto e fizesse uma música. E aí o título da música é a referência aos 3. O Corvo, porque tem o poema O Corvo do Edgar Allan Poe. A Noite Estrelada, que é aquela pintura famosa do Van Gogh, né? E Seattle, que era o berço do grunge, de onde veio o Nirvana, né? E aí eu peguei trechos de poemas do Edgar, peguei trechos de coisas que o Van Gogh falava, né? Escrevia com o irmão dele, e um trechinho da carta de suicídio do Kurt, coloquei na música lá. E aí eu fiz essa música, e acho que das minhas músicas é uma das minhas preferidas. Você pode cantar ela pra gente? Posso, sim. Uhum.
E o filme do Van Gogh, não sei se você viu, em formato de desenho animado, é lindo, né? Sim. Uhum. Muito bem feito. Nossa, muito lindo. Extremamente bem feito. E é comovente a história, né? Você acha que é um desenho animado, mas tem um fundo de raiz bem pesado ali, um fundo... É a história dele, né? A tristeza durará para sempre. Não tenho mais a paixão. E por isso lembre-se, é melhor queimar de vez do que apagar aos poucos. Pois a lua nunca brilha sem trazer-me sonhos, e estrela alguma surge, mas posso sentir o olhar. Muito bom. Eu estava lembrando aqui também que tem um livro, O Corvo, tradução de Machado de Assis. Uhum. E só me lembrei, só não estou me recordando agora o nome do autor. É do Edgar Allan Poe, provavelmente. Ah, então é isso. Uhum. É tradução do Machado de Assis. Isso, o Machado... E que era autodidata também. Inclusive, acho que o Machado de Assis e o Fernando Pessoa foram os únicos tradutores aqui no Brasil do Edgar Allan Poe na época, né? Até ele se popularizar e tudo mais. Ah, então é isso. Uhum. É isso. E... Você já pensou em seguir a carreira de compositor, compor para as outras pessoas, ou é só para você mesmo? Então, agora eu tô começando a pensar nessa possibilidade, né? Então, tipo... Até ano passado eu pensava, não, por enquanto eu vou fazer só para mim, né? Aí agora eu tô estudando mais música clássica, né? Mais música brasileira. Eu falei, bom, acho que não tem por que não tentar também, né? Não vou saber, eu só vou saber se vai dar certo ou não tentando, né? Sim. Em música clássica, o que você tem estudado? Eu tenho estudado bastante Heitor Villa-Lobos, tenho escutado bastante o Tchaikovsky, que acho que é um compositor russo. Isso. E que mais? Acho que é esses dois que eu tenho ouvido mais, né? E os brasileiro? clássicos, né? Os clássicos daí Bach, Beethoven, Mozart. E o lado nosso, brasileiro? É mais o Heitor Villa-Lobos mesmo. Porque, assim, infelizmente, eu tive o péssimo hábito de ficar muito tempo gente de fora, né? Então, tipo, tem muita coisa que eu ainda tô... Aqui no Brasil que eu tô descobrindo, né? A gente tem uma cultura muito grande de procurar gente de fora e não olhar pra gente do próprio país, né? Sim. Eu tava fazendo uma pesquisa que a gente tem, em média, aí, uns 34 gêneros musicais, assim, do Brasil mesmo. E aí... É por isso que muitos artistas nossos fazem sucesso lá fora e aqui nós não conhecemos. Sim. Aqui eles passam desapercebidos. Sim. Né? Eu vejo assim que muito do meu estilo de tocar e até de cantar vem muito do que a galera lá de fora faz, né? Até assim, eu acho eu fico surpreso quando eu vejo algum artista assim fazendo algo parecido com o que eu faço, né? Porque eu fico tipo, nossa, legal, tem gente fazendo isso também, né? Mas assim, é complicado porque a gente sempre usa essa referência lá de fora, né?
Bom, você contou aqui pra gente que você tem depressão, trata isso, enfim. Sim. Você acredita que a música, a cultura como um todo, tem o poder de tirar as pessoas, muitas vezes, de uma fossa, de realmente ajudar a pessoa? Ah, com certeza, com certeza. E assim, eu vejo por mim que muitas músicas mais depressivas de outros artistas que eu escuto, né, tanto brasileiro quanto de fora, assim, eu entendo que essas músicas elas trazem um certo conforto para quem passa por esse período, né? Porque, querendo ou não, você olha para uma coisa e você sabe, bom, alguém entende o que eu estou passando, né? Eu não estou passando por isso... Não sou único. Exatamente. Então, eu acredito que sim. E, cara, é que vai de cada um, sabe? Mas eu acredito que a música, assim, ela tem o potencial de literalmente salvar vidas, né? E é que as pessoas, às vezes, elas têm a música, às vezes, muito como um entretenimento, né? Tipo assim, só uma coisa para se divertir ali, né? Então, assim, eu gosto de músicas mais devagar, assim, músicas mais reflexivas, justamente para que falem sobre essas questões, né? Que dá essa sensação de acolhimento, né? E acho que, assim, o problema do Brasil é que a gente, às vezes, acaba vivendo muito em festa, né? E aí, por exemplo, quando a gente chega num período que nem foi a pandemia, o brasileiro não sabe como lidar, né? Porque a gente é um povo muito alegre, um povo muito... Vamos lá, futebol... Tipo assim, não que essas coisas sejam ruins, né? Mas, às vezes, eu acho que para a arte brasileira, ela falta um pouco de... Acho que falta abraçar um pouco esse sofrimento do próprio brasileiro, sabe? Falta se conhecer, Isso. se saber ficar bem consigo mesmo, né? Sim. E a pandemia causou muita depressão, né? Sim. E eu estava aqui lembrando de artistas que convivem ou conviveram com a depressão. O Carlos Vereza, um grande ator. Sim. Elis Regina, também extremamente depressiva. Valmor Chagas, um ator. E tantos outros aí, daqui a pouco a gente vai lembrando de outros que convivem com a depressão ou conviveram, né? Sim. E foram grandes artistas, né? Grandes artistas. Bom, você está com a camisa do São Paulo. Sim. Você tem alguma música ou tem alguma vontade de escrever alguma coisa para o teu time ou não? Eu tô com uma ideia de fazer alguma coisa pro meu time, mas eu ia tentar fazer esse ano, mas meu time só me decepcionou esse ano, então eu vou deixar para o ano que vem, vamos ver como é que vai ser. A esperança nunca morre. Então, mas eu tenho vontade, sim, de fazer uma música pro time, né? E conhecer o estádio também. Mas você gosta de futebol? Hã? Gosta de futebol? Cara, eu sou doido por futebol. É mesmo? Desde criança. Mas você joga? Não. Eu sou aquele torcedor que eu gosto do fervo. Dar com a galera, pular, cantar, xingar todo mundo. Mas para jogar eu sou uma tristeza. Eu já treinei quando era criança, mas, meu Deus do céu, era muito ruim. E você, paranaense, torcendo para o São Paulo, não se apaixonou por nenhum time daqui? Então, a história do São Paulo é o seguinte, o meu pai ele morava no interior do Paraná, né? E aí, onde ele morava era quase divisa com São Paulo, né? E lá passava jogos dos times de lá, de São Paulo, e não daqui. E aí, quando ele veio para a capital, ele já era São Paulino, né? E eu cresci um período da minha vida indo no estádio do Paraná Clube, né? Só que o meu time do coração mesmo é o São Paulo. Cara, São Paulo, eu sempre fui louco pelo São Paulo. Esse ano mesmo eu pude ir no Couto Pereira para assistir o jogo de São Paulo e Coxa. Foi um dos dias mais doidos e mais... E o São Paulo ganhou esse jogo, não ganhou? Não, ele empatou. Empatou? Conseguiu não empatar, foi com chave cara. de ouro, então. Mas foi legal, porque choveu e, assim, tava um clima muito legal naquele dia, sabe? Então... Valeu a pena a experiência. Valeu a pena. E apesar da temporada decepcionante desse time aqui, valeu a pena. E o São Paulo empatou ontem. Não, perdeu ontem, né? Cara, pelo amor de Deus. Perdeu em casa ainda. E o Rogério Ceni talvez eu acho que não carreira cai no São Paulo este ano. Né? Eu acho que não cai. Não, digo cair não. Digo o Rogério Ceni deve sair, né? Ah, não sai. A diretoria já falou que não vai sair. Eu, particularmente, como torcedor, gosto muito dele como goleiro, mas como treinador, não. Poderia ser outro. Marcou 101 gols como goleiro. Eu vi um desses gols dele contra o Paraná Clube. Posso contar essa história? Pode, claro. Acho que o ano era 2006 ou 2007. Eu fui no jogo do Paraná e São Paulo com meu pai, só que a gente estava na torcida do Paraná, né? Só que onde a gente ficou era muito próximo da torcida organizada do Paraná. Cara, eu tinha, sei lá, uns 10 anos. Criança não tem noção das coisas, né? Imagina, eu com 10 anos, São Paulino roxo, vendo meu ídolo naquela época, né? Bateu o pênalti. Quando o Rogério fez o gol, qual foi a minha reação? Pular e gritar gol. Meu pai automaticamente me puxou. Piá, senta, você tá maluco? Ó a torcida organizada ali, você quer apanhar? Aí eu falei, fiquei sem reação. E meu pai ficou bravo comigo, né? E com razão, né? Mas valeu a pena, valeu o show. História pra contar.
Como a gente conversou lá do estacionamento para cá, eu sou flamenguista, né? E eu via, assim, via treinos na Gávea e via jogos na Gávea da base, e depois os times chamados profissionais hoje. E aí via o Zico assim no alambrado. O Zico vinha pegar a bola assim no alambrado, né? Nossa, dava uma emoção. Sim. Os jogadores que fizeram sucesso depois. E nós conhecemos. Uns eram mais simples, outros mais... tratavam os torcedores com mais distância, né? Sim. Mas você conversar com o seu ídolo, tirar foto, né? Sim. É muito interessante, né? E voltando um pouquinho ao Rogério Ceni, ele talvez seja o último batedor de falta do futebol brasileiro. Que a gente não tem mais. Pois é. Esqueceram de treinar. Ninguém acerta Cara, mais. é incrível, né? O Brasil... Eu vi uma foto hoje mesmo. Era o Ronaldinho Gaúcho, o Roberto Carlos e o Juninho Pernambucano. Tipo, a gente tinha uma época que a gente tinha celeiro de jogador e hoje... Acho que o futebol moderno ele ficou muito físico só que tira a habilidade dos jogadores, né? Então... Sim. Bom, galera, como a gente entrou num assunto muito polêmico, futebol, cada um tem sua opinião, cada um acha um jogador bom, vamos evitar, vamos encerrar por aqui. E tem a Copa do Mundo agora. E tem a Copa do Mundo, hein? Será que o Hexa vem? Não sei, eu não tô tão esperançosa assim, não. Eu acho que não. Eu, como um bom brasileiro iludido, toda a Copa, eu acho que sim, mas... Eu não estou querendo colocar esperança, mas... Mas sabe o que eu acho que está faltando para o brasileiro? Aquela garra que tinha antes, Copa do Mundo, Sim. as pessoas vibravam. Eu acho que hoje as pessoas não estão tão otimistas ou estão muito pessimistas com o Brasil. O Brasil como um todo, né? Sim. Não o Brasil, seleção brasileira, né? Agora me lembrei, tem um jogador brasileiro, só rapidinho, um jogador brasileiro foi para Portugal, né? Aí jogava no Benfica. Aí 1 ano, 2 anos depois voltou para o Brasil, foi convidado a participar de uma mesa redonda no Rio. Sim. Aí eu li conversando lá com os profissionais do jornalismo, aí pergunta a ele, em Portugal também tem essa mesa redonda? Aí ele olhou assim, lá tem mesa redonda, mas só que a mesa de lá é quadrada. E aqui encerramos mais um programa Curitiba Mais Cultura. E sem medo de errar, vamos fechar com chave de ouro. Bom, porque o Daniel vai dar uma palhinha de uma música inédita. Obrigada pela sua presença, Daniel. Obrigada por aceitar o convite. A gente adora te conhecer. Está convidado para uma próxima vez também. Venho, sim. Com mais calma. Obrigado, gente, pelo convite. Obrigado. Agradeço também pela iniciativa de vocês de dar esse espaço para os artistas, né? A gente aqui, que é artista de Curitiba, a gente sabe o quanto que é difícil ter um espaço, né? Então, a gente espera que todo mundo que veio aqui valorize isso. E a Alana deixou um abraço para você também. Tá bom, então outro para ela. Bom, o nome dessa música é Punk Girl. Acho que é a música mais tosca que eu já escrevi na minha vida até agora. E, bom, a música é assim. Vamos lá. Corro contra o tempo, não sabendo até quando estarei aqui. Tantas pontes e caminhos a seguir, mas no final só restam 2 caminhos: vida ou morte. Eu me lembro de você quando me olho no espelho. Um dia ao pó tornarei.
Parabéns, fechamos com chave de ouro. Fechamos mesmo. Obrigado.